Alô pessoal, como vão? Espero que bem, tenham feito a prova bem. A gente vai dar continuidade então à disciplina, né, com a parte final da transformada de Fourier. E a gente vai começar falando então da a transmissão de sinais através de sistemas lineares invariantes no tempo. Né? Então a gente sabe que sistemas lineares invariantes no tempo eles têm como resposta a uma entrada a convolução da entrada com a resposta ao impulso. Né? Então, a resposta de um sistema linear invariante no tempo é dada pela convolução entre a entrada e a resposta ao impulso do sistema. Então, se eu usar a transformada de Fourier e aplicar nessa equação superior aqui, a gente vai ter que a transformada de y vai ser y de ômega, a transformada de x vai ser x de ômega, a convolução vai resultar no produto e a transformada de h vai ser h de ômega. Então, a transformada da convolução, como a gente já viu pela propriedade, é o produto das transformadas. Né? Bom, então a gente observa que a equação aqui, ela mapeia a convolução em um produto, né? H de ômega, que é a transformada da resposta ao impulso, que é dada por isso aqui, ó, ela tem algumas propriedades tão importantes quanto H de t, né? A primeira delas é que a gente agora converteu a operação de convolução, que é mais complexa, para uma operação de produto entre duas funções. Bom, essa transformada H de ômega aqui, ó, que é a transformada da resposta ao impulso, ela é chamada de resposta e frequência do sistema, e ela representa o quanto de mudança o sistema provoca na entrada quando essa entrada atravessa o sistema linear invariante no tempo. Então, ó, se a gente observar aqui, ó, eu tenho x que está entrando em um sistema linear invariante no tempo, x vai ser modificado por h, que é a resposta em frequência do sistema, e eu vou ter na saída uma entrada que foi modificada por h. Né? Isso acontece no tempo também, só que aqui na frequência a gente tem um produto, então é mais direta essa relação. E por ela ser a transformada de h, ela tem um papel tão importante quanto h de t, né? Como eu já falei. Bom, em geral, as transformadas são complexas e a gente pode representar a transformada, a resposta de frequência, a gente pode representar na forma polar, que é dada pela magnitude, módulo de h de ômega, e pela fase, que é o ângulo de h de ômega. Né? Isso aqui é chamado o módulo é chamado de resposta em amplitude ou resposta em magnitude do sistema, e o ângulo é chamado de resposta em fase. Né? A gente pode observar então, ó, que se eu aplicar a representação polar em ambos, nesta equação aqui, ó, nessa equação aqui, então a gente pode observar que o módulo da saída vai ser o produto dos módulos da entrada e o módulo da fase vai ser a soma das fases, né? Já que H vai ter essa representação, o X teria uma representação similar, então quando eu multiplicar H com X, os módulos vão se multiplicar e as fases, eu vou ter aqui E elevado a J fase de H vezes E elevado a J fase de X. Repito a base, somos os expoentes, então as fases se somam e os módulos se multiplicam. Bom, aí a gente fala de distorção, né? O que é distorção em sinal? Bom, quando você transmite uma entrada, né, vamos supor assim, né? Vamos pensar no sistema linear invariante no tempo como um canal de comunicação que fica mais simples de a gente perceber. Então você tem uma voz sendo transmitida através de um canal de comunicação que poderia ser um cabo, por exemplo, e o cabo seria o canal. E o receptor na outra ponta do cabo, ele seria a saída. Tá? Então, quando você transmite esse sinal, o canal, que é o meio por onde você vai atravessar o sinal, se ele for modelado por um sistema linear invariante no tempo, ele vai alterar a entrada por meio da convolução. Pensando na representação em frequência pela transformada, o espectro ele vai ser alterado para o produto dos espectros, ó, espectro de magnitude, né? Eu coloquei espectro aqui, mas na verdade é espectro de magnitude. Ele é alterado para o produto entre o espectro de magnitude da entrada e o espectro de magnitude da saída, da resposta em frequência.
E a fase ela vai ser alterada de um fator de mais ângulo de H de ômega, né, da fase de H de ômega. Quando é que não ocorre distorção? A gente diz que o sistema não provoca distorção no sinal de entrada quando a saída é uma versão deslocada e escalonada da entrada. Então, ou seja, se a forma da entrada não for alterada, ela é deslocada e escalonada, ou amplificada ou atenuada, mas a forma de onda não é alterada, a gente diz que a transmissão é sem distorção. Matematicamente a gente representa por essa equação aqui, ó, y de t, que é a saída do sistema. A saída de um sistema sem distorção vai ser o produto de uma constante pela entrada deslocada, né? Se isso aqui for verdade, a gente diz que a transmissão por um sistema linear invariante no tempo ela ocorreu sem distorção. Quando a gente toma a transformada desse sistema, então a transformada de y é y de ômega, k é uma constante, mantém a constante na transformada, e a transformada de x deslocado é x de ômega, que é a transformada de x, multiplicado por essa exponencial complexa com o mesmo sinal de deslocamento, né? Lembrando da propriedade de deslocamento temporal. Bom, então, como um sistema linear invariante no tempo é dado pelo produto entre a transformada de x e a transformada de h, a transformada de x a gente tem aqui, ó, tudo que sobra é a transformada de h. Logo, a transformada de h, que é a resposta em frequência, ela vai ser dada pela constante multiplicada pela exponencial complexa resultante do deslocamento. O que é que significa isso? Ó? Então, para que não haja distorção, a resposta de frequência do sistema linear invariante no tempo tem que ser uma constante multiplicada por uma exponencial complexa. O que é que significa isso? O módulo, que é a constante, ela vai ser uma constante. Então, a resposta em magnitude da resposta de frequência do sistema vai ser uma constante. E a resposta em fase vai ser uma função linear, uma reta, com inclinação negativa. Então, para que não haja distorção, essas duas coisas são verdadeiras. A resposta em magnitude está aqui, ó, no gráfico. A resposta em magnitude é uma constante e a resposta em fase é linear. É uma reta linear com inclinação negativa se o deslocamento for negativo, né? Obviamente que deslocamento negativo implica em um sistema causal. Bom, na prática, né, quando a gente trabalha na prática, isso aqui é um sistema ideal, né, um sistema sem distorção ideal. Na prática, o que acontece? A gente só precisa garantir essa constância na magnitude e a linearidade da fase na área de interesse, porque nem toda a área de frequência é de interesse para o sistema. Por exemplo, o sistema de voz. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Um sistema de voz, por exemplo. O sistema de voz ele tem frequências inteligíveis, né, que você consegue ouvir, a maioria das pessoas consegue ouvir até 10 kHz. Então, até 10 kHz seria uma faixa de frequência em que você, para transmitir sem distorção através de um sistema linear invariante do tempo, você teria que ter, nessa faixa, por exemplo, de 0 até 10 kHz, a resposta em magnitude constante e a resposta em fase linear. Fora dessa faixa, você pode quebrar essa condição sem perda de inteligibilidade, porque o seu sistema vai ser, a sua voz só vai ser inteligível para a maioria das pessoas nessa faixa de frequência. Então, primeiro, o que é que se conclui? Que para não haver transmissão, a resposta de magnitude do sistema tem que ser constante e a resposta em fase linear decrescente. E isso só precisa ser verificado em sistemas práticos na faixa de interesse, na faixa de frequência de interesse. Bom, um tipo de sistema linear invariante no tempo que permite transmissão sem distorção são os filtros ideais, né? Os filtros ideais eles agem eliminando completamente componentes de frequência fora da faixa de interesse e deixando passar completamente as componentes de frequência na faixa de interesse. Então eles são ditos seletivos em frequência porque a faixa de passagem que a gente chama
que é o que vai passar para o outro lado de componente. E a faixa a banda de rejeição, que a gente chama, ou faixa de corte, ela é selecionável de acordo com o tipo de filtro. As frequências de transição entre faixas de rejeição e faixas de passagem são chamadas de frequência de corte, né? Então, no momento em que há uma transição de comportamento, essa transição é chamada de frequência de corte do filtro. E nós temos basicamente 4 filtros do tipo ideal. Deixa eu só fazer um desenho aqui para ficar mais didático. Então, ó, se nós temos um sistema linear invariante no tempo que tem uma entrada, uma resposta ao impulso e a saída é a convolução, por ele ser linear invariante no tempo. Então, na frequência, né, a gente tem x de ômega e y de ômega é o produto entre essas duas coisas. Bom, então o que seria um filtro, né? Isso aqui seria um sistema linear invariante do tempo que, quando ele age como filtro, o filtro ideal vai permitir, ó, como é um produto, então onde H for constante, X vai passar, ou as componentes que estão em X vão passar para fora do filtro, para a saída do filtro. Ou seja, o Y vai ser igual a X idealmente. Nas frequências ômega em que H for nulo, Y vai ser nulo. Ou seja, as componentes que poderiam haver nas faixas de frequência em que H é nulo para X, elas não vão passar para a saída do filtro. Então, por isso que é um filtro. Ele filtra as componentes de frequência de acordo com a resposta em frequência do sistema. Tá? Então, tem basicamente 4 tipos de filtros ideais. Eu vou passar rapidamente, mas ó, eles são os filtros passa-baixas, que são os filtros passa-baixas. A faixa de passagem ela é limitada em uma frequência ômega, W, por exemplo. Então, para frequências de 0 até W, o filtro deixa passar todas as componentes de frequência. Está aqui, ó, a magnitude. Fora da faixa, ou seja, para ômega maior do que W, o filtro ele elimina todas as frequências. Então, só para ficar claro aqui, ó, vou fazer um desenho aqui do filtro passa-baixo. Então, suponha que x de ômega transformada de x de t, ela é dada por isso aqui, ó. Pronto. Tá? Ela não se anula. Ela é diferente de zero para t tendendo para infinito, para ômega tendendo para menos infinito e para mais infinito. E suponha que h de ômega é então um filtro ideal passa-baixas com frequência de corte igual a W. Isso aqui seria h de ômega, em que eu tenho a magnitude unitária e a fase linear. Lembre-se que todo filtro ideal tem que ter fase linear na faixa de passagem, mas aqui a gente vai considerar em toda a faixa. Bom, então, a saída do filtro, que é y de ômega, é o produto entre as duas transformadas. Seria o produto entre essas duas coisas. Ó. Então, dentro dessa faixa aqui, ó, W, tudo que está dentro dessa faixa vai ser multiplicado por 1. Ou seja, a saída y, se eu for desenhar aqui, y de ômega, né, a transformada, ela vai manter todos esses valores de frequência, né, de componentes de frequência. Deixa eu ver se eu consigo desenhar melhor aqui. Todas as componentes de frequência entre menos W e W vão ser multiplicadas por 1 e vão ser mantidas na saída. Todas as componentes acima de W e abaixo de menos W serão eliminadas, ó, serão multiplicadas por 0. Então, isso aqui vezes 0 dá 0, isso aqui vezes 0 dá 0, isso aqui vezes 0 dá 0, e assim para as duas faixas. De maneira que o sinal resultante na saída, ó, foi x
válido apenas na faixa de interesse, que é a faixa de corte do filtro. Então isso se chama filtro passa-baixas, porque ele deixa passar as baixas frequências e elimina as altas frequências com relação a uma frequência de corte chamada W. Na mesma forma, a gente tem o filtro passa-altas. O que é o filtro passa-altas? Ele age da mesma maneira que o filtro passa-baixo, só que ao contrário com relação à frequência de corte. Ele deixa passar frequências acima de W e corta frequências abaixo de W, suprime as componentes de frequência abaixo de W. O filtro passa-faixas, ele deixa passar uma faixa de frequências cuja frequência central é W, e ele elimina todas as componentes de frequência que não estejam dentro da faixa de passagem do filtro. E o filtro rejeita faixa, que é o último, ele deixa passar todas as componentes de frequência, com exceção do filtro de uma faixa de rejeição, que é a faixa centralizada em W. Então, só dar exemplos de uso, né? Para que serve um filtro passa-baixas, por exemplo? O ruído, por exemplo, presente em equipamentos de eletrônica, em equipamentos eletrônicos, ele opera em altas frequências, que é o ruído térmico, chamado ruído térmico, é a vibração dos elétrons que provocam uma alteração na tensão dos sinais. Então essa alteração, essa vibração tem uma altíssima frequência. Então ela ocorre em altas frequências. Para que você não tenha esse ruído presente no seu sistema, você usa um filtro passa-baixas. Por quê? Ela vai cortar as frequências do ruído, que são em altas frequências, e vai deixar passar a frequência só de interesse do seu sistema. O filtro passa-altas poderia ser usado para você eliminar, por exemplo, a componente CC de um sinal. O que é a componente CC? É aquela componente na frequência zero. Então você corta o filtro numa frequência acima de zero para você eliminar a componente CC e tirar essa componente CC de um sistema. O filtro passa-faixas é um filtro seletivo de frequência, porque você vai deixar só passar uma determinada faixa de frequência. Isso aqui é usado, por exemplo, em rádios. Você tem cada sistema transmissora, né, como é que chama, meu Deus? Cada rádio, ela opera em uma frequência central com uma faixa de segurança para transmitir a informação naquela faixa. Então, você tem várias faixas de frequência para cada rádio. Quando você gira o dial, o que você está fazendo é que o seu filtro ele vai alterar a frequência central e vai fixar na rádio que você deseja. Então, o filtro ele vai ter uma largura de faixa, que a gente chama de largura de faixa, que é essa passagem, e ele vai deixar tudo que está dentro da largura de faixa passar e que está fora eliminar. Ou seja, ele elimina as frequências das outras rádios e mantém só daquela rádio que você quer escutar. E um exemplo de filtro rejeita faixa seria o filtro chamado Notch, N-O-T-C-H, Notch, que é um filtro, por exemplo, para eliminar o efeito da rede elétrica de sinais de interesse. Por exemplo, a gente usa muito filtro Notch em aquisição de sinais eletrofisiológicos, sinais, por exemplo, de eletrocardiograma, de eletroencefalograma do cérebro. Esses sinais são elétricos e eles têm frequência de operação muito baixa. E aí, a frequência de 60 Hz da rede é uma frequência interferente no sinal, nesse tipo de sinal. E aí você quer eliminar essa frequência. Então você usa um filtro Notch bem sintonizado, que a gente chama bem justinho em 60 Hz, para eliminar aquela componente de 60 Hz que tem uma alta potência e vai interferir no sistema, no sinal que você está querendo observar. Bom, aí como exemplo assim de como a gente pode implementar na prática um filtro ideal, né? Porque os filtros ideais eles não são realizáveis, né? Eu vou mostrar daqui a pouco o critério de Pelley-Wiener, que indica quando é que um filtro é realizável, mas os filtros ideais eles não são realizáveis, tá? Mas aí a gente tem que implementar um filtro, né? Os filtros existem na prática. Como é que eles são feitos? Bom, para dar um exemplo prático, eu vou falar do filtro passa-baixo ideal.
se a gente observar o filtro passa-baixo, vou voltar aqui no slide. O filtro passa-baixos ele é uma função retangular na amplitude e é uma fase linear, certo? Então eu posso representar isso aqui como sendo um módulo, uma função retangular, e a fase ele é dado por um menos ômega TD, onde TD é a inclinação da reta, né? Então, ó, o filtro ideal ele tem esta resposta de frequência, onde RET seria o módulo, e isso aqui, ó, menos ômega TD, que está na exponencial complexa, seria a fase. Tá? Então eu tenho uma função retangular na frequência multiplicada por exponencial complexa desse tipo. Bom, se eu não tivesse a exponencial complexa, a transformada inversa da função retangular é uma função sinc no tempo. Como eu tenho a transformada inversa, como eu tenho a exponencial complexa, a transformada inversa de uma retangular multiplicada por uma exponencial complexa equivale temporalmente a você ter um deslocamento no tempo, né? Quando você desloca no tempo, você multiplica por uma exponencial complexa na frequência. Então, a resposta ao impulso desse sistema ideal, ó, ele é dado pela transformada inversa da função RET, que é dada por isso aqui, ó. Desculpa. É W sobre π, sinc. Então, é uma sinc deslocada, certo? Para a gente observar isso aqui. Então, eu vou desenhar, está desenhado aqui, ó, a função sinc deslocada. Isso aqui é a resposta ao impulso do filtro ideal. Então, tem um problema aí, ó. Se h de t é diferente de zero para t menor que zero, o filtro é não causal e, portanto, não implementável, não realizável, não é fisicamente realizável. Ele é antecipativo à entrada, né? O sistema é antecipativo à entrada, então não existe na prática, não pode ser implementado. Tá? Então, aqui foi só a comprovação do ponto de vista de causalidade da impossibilidade de implementação desse filtro. Aí, antes de eu mostrar o que é que se faz, vamos falar sobre o critério de Pelley-Wiener, que ele estabelece a condição necessária e suficiente, aqui é se e somente se, para um filtro ser realizável. É dado por essa integral aqui, que tem que ser finita, mas o que a gente pode tirar daqui é o seguinte, ó, veja que é o logaritmo neperiano, log natural de módulo de h, módulo, é o módulo do logaritmo do módulo. Então, se o módulo, né, que é a resposta em magnitude, ele é zero em alguma faixa finita, quer dizer que o log de zero não existe, tem ele para infinito, ou seja, isso aqui diverge. E, portanto, a condição para que o sistema seja realizável é que a resposta em magnitude não pode ser zero em uma faixa finita de valores de ômega, apenas em algumas frequências discretas, ou seja, infinitesimalmente em uma frequência ele pode ser zero, mas não numa faixa finita de valores. Esse é o critério de Pelley-Wiener. Então, se a gente observar todos os filtros ideais que eu mostrei, tem uma determinada faixa de valores em que ele é zero, e portanto eles não são realizáveis. Desculpe. Aí o que a gente faz na prática para tornar o filtro realizável? A gente trunca a função ou a resposta ao impulso, ou seja, torna ela causal. Então lembre-se que a função sinc, ela vai até infinito oscilando, a menos infinito oscilando aqui, ó. Então o que é que a gente faz? A gente multiplica por u de t, ou seja, faz uma truncagem na resposta ao impulso, de tal maneira que isso aqui é uma aproximação de h de t. E a aproximação será tão melhor quanto mais distante td estiver. Ou seja, o que é td, né? Td é o deslocamento do sinal de entrada. Ou seja, é um atraso que eu vou dar na entrada para esperar a saída, que o filtro vai implementar na entrada. Então, o filtro ideal, ele existe na prática se eu puder esperar até o infinito. Se não, eu dou um atraso na entrada para que o filtro possa ser implementável, e aí eu trunco a série, eu trunco a resposta ao impulso para que eu consiga implementar o sistema na prática e tornar o filtro realizável, né? Obviamente que a resposta H chapéu aqui, ó, não vai ser mais uma sinc, né? Ela vai ser uma sinc multiplicada por U de t. Aí nesse caso existe a implementação prática.
É como o exemplo de um filtro que não é ideal, que a gente possa implementá-lo, é o filtro, um circuito RC, né? Um circuito com um resistor e um capacitor desse tipo aí, uma fonte X de T, que eu estou chamando de X de T. Bom, esse filtro, ó, ele tem esta resposta, desculpe, ele é descrito por essa equação diferencial de primeira ordem, né? De primeiro grau. R vezes C, resistor vezes capacitor, a derivada da saída mais a saída vai ser igual à entrada. Então, a equação que rege esse circuito é dada por isso aqui, né? Isso é bem conhecido. E aí, nesse exemplo aqui, pede-se para encontrar a resposta em frequência do filtro, que é H de ômega, e traçar as respostas de amplitude e fase, né? O módulo e a fase de H. Então, a gente vai resolver essa equação, né, a partir da transformada de Fourier, já que a gente quer a resposta em frequência desse sistema. Então, vou colocar aqui na lousa para a gente ver direitinho. Então, nós temos que a equação que rege o circuito RC é dada por isso aqui, ó, onde x é a saída e y é a entrada, tá? Então, tomando, só para a gente lembrar, ó, a relação entre entrada e saída de um filtro linear invariante no tempo, né? Eu esqueci de dizer que os circuitos passivos, ou seja, o circuito com elementos passivos, que são os capacitores, indutores e resistores, eles são, por definição, lineares e invariantes no tempo, tá? Então, ó, a equação que rege o sistema linear invariante no tempo na frequência é dada por isso aqui, ó. A saída é dada pelo produto das transformadas, a transformada da saída é dada pelo produto das transformadas da entrada com a resposta ao impulso. Bom, então, o que é que eu quero achar? Eu vou tomar a transformada dessa equação ordinária. Então, eu tenho uma constante, RC, duas constantes. A transformada da derivada é J ômega vezes a transformada do sinal, que é Y de ômega, né, pela propriedade da derivada, mais a linearidade, eu posso repetir na transformada. Transformada de Y de T é Y de ômega, e a transformada de X de T é X de ômega. Então, eu vou colocar Y em evidência aqui, ó, Y em evidência, eu vou ter 1 mais J ômega RC igual a X de ômega. Então, se eu passar isso aqui dividindo, ó, eu tenho que Y, eu vou passar os, assim, ó, dessa equação aqui, só para deixar bem claro, ó, se eu quiser H, é só eu pegar Y e dividir por X. Então, se eu tiver a relação Y sobre X, eu tenho H. É isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou passar X dividindo para cá. Portanto, isso aqui é H de ômega. E vai ser igual a quê? Vou passar isso tudo que está multiplicando Y dividindo. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais J ômega RC. Essa é a resposta ao impulso desse filtro, né? Bom, mas a gente precisa saber quem é o módulo e a fase, né? Para eu plotar o gráfico disso aqui. Eu quero traçar o gráfico do módulo e da fase disso aqui, então eu preciso definir quem é o módulo e quem é a fase. Então, vou deixar aí para a gente fazer o módulo e fase. Para eu tomar o módulo de H, eu vou tomar o módulo disso aí, que é a mesma coisa que o módulo do numerador pelo módulo do denominador. O módulo do denominador é a raiz quadrada da parte imaginária, 1 ao quadrado, parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, que é ômega ao quadrado. Vou deixar ômega RC ao quadrado. Ômega RC ao quadrado. Vou chamar W de 1 sobre RC. Deixa eu escrever aqui embaixo. Vou chamar W de 1 sobre RC para facilitar a nossa vida. Então, ó, o módulo de H, que é a resposta em magnitude, vai ser dado por 1 sobre raiz quadrada de 1 mais ômega sobre W, já que eu estou chamando W, RC de 1 sobre W, né? Isso aqui é o quadrado. Esse valor aqui, ó, W igual a 1 sobre RC, ele é chamado de frequência de corte do filtro. Por que frequência de corte? Vamos plotar
o gráfico dessa equação aqui, se a gente plotar o gráfico dessa equação, por exemplo, ó, quando ômega for igual a zero, né, vou fazer um gráfico rápido aqui da resposta em magnitude. Tem o módulo de H de ômega e versus ômega. Então, quando o ômega for zero, ó, isso aqui vai dar zero e eu vou ter 1 sobre 1. Então, vai dar 1, certo? Aqui, para ômega igual a zero. Quando o ômega for igual a W, eu vou ter W sobre W, vai dar 1 ao quadrado, vai dar 1, 1 mais 1 vai dar 2, então vai dar 1 sobre raiz de 2. Então eu vou ter aqui, ó, 1 sobre raiz de 2. Neste caso, eu vou ter ômega igual a W. Quando o ômega tender para infinito, o denominador vai tender para infinito e, portanto, o módulo vai tender a zero. Então eu vou ter isso aqui, ó, mais ou menos. Ó. Certo? A equação, o gráfico é mais ou menos isso aqui. Então, esse W aqui, ó, ele é chamado de frequência de corte do filtro, que também é chamado de frequência de meia potência. Por quê? H representa tensão, né? Se a gente observar os valores do circuito elétrico, neste caso H representa tensão. E, portanto, tensão ao quadrado é potência. Se eu levar isso aqui ao quadrado, ó, esse termo aqui, que é o valor de H para o qual ômega é igual a W, então se eu levar ao quadrado eu vou ter meio, né? Ou seja, meio é o valor da potência da resposta ao impulso quando ômega é igual a W. Então é meia potência, né? Potência máxima é 1, isso aqui é a metade da potência. Então W é chamado de frequência de corte ou frequência de meia potência. Certo? Bom, aí tá então a representação do filtro. Aí, se a gente observar isso aqui, ó, que tipo de filtro é esse, né? É um filtro passa-baixas, ó, porque ele atenua frequências acima de W e mantém praticamente as frequências abaixo de W. Né? Então é um filtro passa-baixas com frequência de corte W. Então, só para a gente finalizar a questão, vamos calcular a resposta de fase, né? Resposta em fase. Bom, eu vou reescrever H aqui, que era 1 sobre 1 mais J ômega RC. Aí, para a gente encontrar a fase de H, ela pode ser dada pela tangente a menos 1 da parte imaginária de H, dividido pela parte real de H. Mas para eu obter a parte imaginária e real de H, eu tenho que transformar isso aqui para a forma polar. Para a forma cartesiana. Então, para eu representar isso aqui na forma cartesiana, eu tenho que multiplicar o denominador e o numerador pelo complexo conjugado do denominador. Para tirar do denominador vou fazer aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Então, H de ômega vai ser, ó, isso vezes 1 vai dar isso. Então, vai dar 1 menos J ômega RC dividido pelo... Isso aqui vai dar o módulo ao quadrado, né? Então, vai ficar 1 mais ômega sobre W ao quadrado, que foi o que a gente obteve. Aí, então eu vou ter, ó, 1 sobre 1 mais ômega sobre W ao quadrado. Vou separar os dois termos aqui, ó, em parte real e parte imaginária. Menos J, que é a parte imaginária, vai ficar ômega RC dividido por 1 mais ômega sobre W ao quadrado. Não ficou aparecendo aí não, mas aqui tá, esse denominador aqui é igual a esse, tá? Então, ó, quem é a parte imaginária disso aqui? É tudo que está multiplicando o J. É menos ômega RC. Então, vamos lá. O ângulo de H, então, vai ser o arco tangente é menos 1, da parte imaginária, que é menos ômega RC dividido por isso. Então, vai ficar menos ômega RC dividido por um fator aí. Por um fator, não vou escrever aqui não, porque ela vai se cancelar. Quem é a parte real? É
1 dividido pelo mesmo fator. Então eu vou cortar esses dois fatores, vai ficar tangente a menos 1 de menos ômega RC. Então esta é a fase, ou como RC é igual a 1 sobre W, é isso aqui. E como a tangente a menos 1 é ímpar, eu posso escrever menos tangente a menos 1 de ômega sobre W. Então, só voltar para o slide aqui, a gente tem ó, que a resposta em amplitude é isso aqui, e a resposta em fase seria o arco tangente cruzando em zero, né? E tendendo sempre a mais e menos π. Então, se a gente observar a resposta em magnitude, a gente observa que isso é um filtro que passa baixas, né? E veja que a fase não é linear, como esperado para um filtro ideal, né? Mas essa fase ela pode ser linearizada se a gente aumentar a ordem do filtro. Então, esse filtro aqui, deixa eu ver se eu falo aqui, não. Esse filtro aqui, ó, portanto, o circuito RC em série, com a saída tomada em cima do capacitor, é um filtro passa baixas. Esse é chamado de filtro Butterworth, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um filtro muito utilizado na prática. E a ordem do filtro é quando você concatena vários filtros desse. Então, você tem um filtro RC e coloca outro circuito RC na saída. O Y aí seria outra saída. Então, você teria um circuito de segunda ordem. Essa ordem do filtro vai fazer com que a resposta em amplitude decaia mais rapidamente, ou seja, o filtro ele vai tender mais a um filtro ideal. Então, quanto mais RCs você colocar, mais próximo do filtro ideal. Só que aí tem a questão do atraso de tempo. Quando você precisa carregar os capacitores todos para poder ter a resposta total. Então, você tem que esperar toda a carga dos capacitores em cascata e, portanto, o que acontece? O atraso necessário para você esperar a resposta completa vai aumentar e, portanto, o filtro vai se tornar mais próximo do filtro ideal. Então, como a gente viu anteriormente pelo critério de Peliviner, no infinito esse filtro vai tender para o filtro ideal. Só que você não pode esperar o tempo infinito para ter a resposta do seu filtro, né? Na prática, o decaimento já é suficiente para algumas ordens de filtro, 5 ou 6 ordens de filtro, tá? Bom, e a gente tem que falar também do teorema de Parseval-Rayleigh, que é o equivalente ao teorema de Parseval que a gente viu para a série de Fourier, é o equivalente para a transformada de Fourier. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas se a gente observar que a energia do sinal, né, ela é dada por isso aqui, ó, integral do sinal ao quadrado, e isso aqui, o módulo ao quadrado de um sinal, se o sinal é complexo, é o produto do sinal com o seu complexo conjugado. Aí, aplicando a transformada em cada um desses itens aqui, ó, x de t tem transformada isso, né, transformada inversa, e x asterisco é só aplicar o complexo conjugado. Então fica x asterisco de ômega e é elevado a menos j ômega porque é o complexo conjugado. Aí quando eu substituo essas duas equações nessa de cima, dá para perceber, não vou mostrar aqui não, para a gente finalizar logo, que a energia, ó, ela vai ser dada também pela integral do módulo de x de ômega ao quadrado. Então, ó, eu posso calcular a energia de um sinal pelo teorema de Parseval-Rayleigh. Ele diz o seguinte, que a energia do sinal pode ser calculada tanto com o sinal no tempo quanto com o sinal na frequência. Lembrando, usando a mesma equação praticamente, ó, tá vendo? Ó? A diferença apenas é 1 sobre 2π aqui, e aqui a integração é em ômega e aqui a integração é em t. Como a gente viu na série de Fourier, a potência lá era a potência porque a gente está tratando de sinais de potência, sinais periódicos. Então a potência, você podia calcular a potência tanto usando a definição que é o limite, quanto usando as características em frequência da série de Fourier, né? Os coeficientes em frequência. Aqui é a mesma coisa. Você pode calcular a energia do sinal tanto temporalmente quanto frequencialmente. E aqui está um exemplo só do uso do teorema de Parseval-Rayleigh, só para a gente ver a aplicação, que é, por exemplo, esse sinal exponencial causal, né, elevado a menos at ou de t com a maior que zero.
Então, se a gente calcular a energia desse sinal, que vai ser a integral de g de t ao módulo de g de t ao quadrado, o módulo disso aqui, ó, vai dar o módulo de e elevado a menos at, que vai ser o próprio e elevado a menos at, ao quadrado vai aparecer um 2, então, e o de t vai fazer só com que o intervalo de integração, ao invés de ir de menos a mais infinito, vá de 0 a mais infinito. Então, resolvendo essa integração, fica menos 1 sobre 2a elevado a menos at, avaliados nesse intervalo. Avaliando-se isso aqui, é fácil de mostrar que isso aqui dá 1 sobre 2a. Aí no domínio, para a gente verificar o teorema de Parseval-Rayleigh, a gente calculou a energia usando o domínio temporal e agora a gente vai calcular usando o domínio frequencial, usando essa expressão aqui. Então tem que ter a transformada de Fourier do sinal para calcular a energia dele usando o domínio frequência. Para isso, então tem que achar g de ômega. Como a gente já viu anteriormente, a transformada desse sinal aqui, ó, é 1 sobre a mais j ômega. Colocando o módulo ao quadrado, então vai ficar o módulo do numerador pelo módulo do denominador, o módulo do denominador vai dar isso aqui. Essa integral aqui é conhecida, que vai dar o arco tangente, que a tangente é menos 1. Aplicando aqui os intervalos de integração, a tangente é menos 1 de mais e menos infinito, vai dar π sobre 2. Então, isso aqui, ó, na verdade isso aqui vai dar menos π sobre 2, quando eu colocar com menos aqui vai dar mais. Aí aqui vai dar π, corta com π, vai ficar 1 sobre 2a, então a gente verificou que o teorema de Parseval-Rayleigh fornece a mesma energia, como era de esperar, tanto calculado temporalmente quanto calculado frequencialmente. Bom, a gente pode interpretar esse teorema como sendo, né, a energia, a contribuição de cada componente espectral. Como é isso? Então, se eu tiver o gráfico, por exemplo, ó, do módulo de x de ômega ao quadrado, né, que é aquela partezinha interior da integral, a energia total, vamos voltar aqui ó, na equação. A energia de um sinal ó, é a integral do módulo de x de ômega ao quadrado. Ou seja, é a área sobre essa função. X de ômega, módulo de x de ômega ao quadrado. Então, a área sobre essa função me dá a energia com a única diferença de um fator de escala aí, 1 sobre 2π. Então, a área sobre x de ômega, o que está achurado mais claro aqui de cinza, ela será a energia. Então, se eu pegar um infinitésimo dessa faixa, ou seja, uma faixa infinitesimal, essa faixa infinitesimal vai me dar a energia naquele valor infinitesimal de frequência. E, portanto, quanto mais densa a energia, maior vai ser a área. Quanto menos densa, menor vai ser a área. Então, esse módulo de x ao quadrado vai me dar a densidade espectral de energia por frequência. Então, o módulo de x de ômega ao quadrado é chamado de densidade espectral de energia e por largura de faixa, tá? E ela é representada por essa letra grega psi de x, e portanto eu posso reescrever aquela equação da energia dessa forma aqui, ó. A energia é a integral de psi de x, que é a densidade espectral de energia. Ou seja, a integral de um sinal a energia de um sinal é a integral da densidade espectral de energia, que é dado pelo módulo da transformada ao quadrado, né? A resposta de magnitude ao quadrado. Bom, tudo isso é para a gente falar mais para frente sobre a relação entre densidade espectral de energia e correlação, e mais para frente a gente vai falar também sobre sinais de potência, né? Mas vamos deixar isso aí guardado. Bom, aí a gente precisa definir, quando a gente define a energia, a largura de faixa essencial. O que é a largura de faixa essencial? Todo sinal prático ele é infinito por definição, né? Porque se a gente consegue gravar um sinal, esse sinal tem um limite temporal. E pela propriedade da dualidade da transformada, ele tende a infinito na frequência, e portanto ele tem um espectro infinito. Mas a gente percebe que a maior parte da concentração da energia está numa faixa de frequência. E o que está fora dessa faixa pode ser desconsiderado. Só como exemplo aqui do que eu estou falando, ó, considere esse sinal aqui, ó, essa resposta de frequência. Veja que, apesar de não ser nulo em ômega infinito,
essa resposta em frequência ela tende a zero, mas ela nunca vai ser zero só no infinito, né? Mas então quer dizer que eu posso eliminar algumas componentes espectrais e manter a maior parte da energia do sinal, ou seja, manter a maior parte da informação que aquele sinal possa carregar. Então existe uma largura de faixa que a gente chama de essencial, que a gente pode eliminar uma parte das componentes espectrais sem eliminar informação útil do sinal. Aí existem algumas definições para a largura de faixa essencial, que uma delas é aquela de meia potência que eu falei, né, de 1 sobre, quando a amplitude máxima cai de 1 sobre raiz de 2, e outra, por exemplo, é a largura de faixa que contém 95% da energia, 98% da energia e assim sucessivamente. Um exemplo disso aqui esse problema, que é para estimar a largura de faixa essencial de um sinal exponencial causal, se a gente considerar que as energias contribuídas pelas componentes espectrais das frequências abaixo de W é 95% do valor total. Então, só desenhar aqui, fazer um desenho para ficar mais claro. Então, o desenho é assim, ó. A gente tem um sinal, né, qualquer, vou chamar de E de X. Na verdade não é de X, né? Eu vou colocar aqui a densidade espectral de energia do sinal. E eu vou dizer que para uma faixa de frequência de W a menos W, nessa faixa está contida 95% da energia total do sinal. Então, se a energia total do sinal é de X, a energia que eu vou chamar, sei lá de E-chapéu, né? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Eu esqueci de colocar a imagem, tá aqui, ó. Eu tenho a densidade espectral de energia, a faixa de frequência, e eu vou dizer que nessa faixa de frequência, a energia, essa faixa de frequência contém 95% da energia total do sinal E de X. Então, E de X seria aquela energia total do sinal. E essa faixa aqui, de menos W a W, ela contém 95% dessa energia total. Certo? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vou voltar para o slide. A energia do sinal, desse sinal exponencial causal, a gente calculou no exemplo anterior, que foi 1 sobre 2A. E a sua transformada de Fourier é dada por 1 sobre A mais J ômega. Ou seja, a densidade espectral de energia, que é o módulo ao quadrado da transformada, é dado por isso aqui, ó, 1 sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Aí o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual é o W, né, daquele desenho, menos A mais W, qual é o W que contém 95% da energia. Bom, deixa eu fazer aqui na lousa, voltar para a lousa. A gente sabe que a energia do sinal é a integral 1 sobre 2π da integral de menos a mais infinito da densidade espectral de energia. Dado por isso aqui. Então, se eu quiser saber qual é o W para o qual essa energia aqui, aliás, qual é o W para o qual a energia é 95% da energia total, eu vou fazer o seguinte, ó. 0,95% da energia total equivale a eu tomar a integral de menos a mais W da densidade espectral de energia. Ou seja, se eu pegar a integral de menos a mais infinito desse gráfico aqui é a energia total. E eu quero saber qual é o W, ou seja, a integral de menos a mais W, que contém 95% da energia total. Então, a equação que me diz isso é isso. A energia do sinal é x, é 1 sobre 2A, e isso aqui é 1 sobre A ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, voltando no slide, eu vou querer achar a solução para essa equação. Se eu fizer essa integração aqui, dá uma tangente a menos 1, aplicando os W e menos W, e usando o fato de que a tangente a menos 1 é ímpar, né? Eu vou ter essa equação. Ou seja, 0,95 2A vai ser igual a 1 sobre πA tangente a menos 1 de W sobre A. Corta esse A aqui com esse A aqui, vai ficar 0,95 sobre 2 tangente a menos 1. Resolvendo o arco tangente para W aqui, vai me dar 12,706 A radianos por segundo, ou
em Hertz, né, que eu vou chamar de B, 2,02A vezes A Hertz. Isso quer dizer o quê? Ó? Que o valor de A, vamos voltar aqui na equação. Deixa eu fazer um desenho aqui para ficar claro. Lembrem-se que a exponencial complexa ela é dada por isso aqui causal, né? A gente está falando no causal. Quando eu aumento o valor de A, eu tenho um decaimento mais rápido, né? Isso aqui para um A menor, vou colocar assim, isso aqui para um A maior. Não, ao contrário, né? Não, tá certo. Quanto maior o A, como é decrescente, mais rápido ela decresce. Então, o que é que isso aqui está dizendo? O resultado foi que a banda, em Hertz, por exemplo, é 2,02A. Quanto maior o valor de A, mais rápido ele vai decair e, portanto, temporalmente mais comprimido o sinal vai ser. Pelo princípio da dualidade, quando você comprime o sinal no tempo, você expande na frequência. Ou seja, quanto maior o valor de A, maior vai ser a largura de faixa e, portanto, mais vai ser expandido na frequência o sinal, como era de se esperar. E o inverso também é verdade. Então, com isso, a gente estabelece uma relação entre energia e também a gente verifica o princípio da dualidade dos sinais, né? Só para finalizar, eu vou mostrar a função de autocorrelação, mas a gente não vai cobrar essa parte dessa aula, mas eu vou mostrar por questões de completude da ementa, tá? Então, a autocorrelação do sinal é a integral do sinal multiplicado por ele deslocado. Isso aqui é a definição de função de autocorrelação, tá? É a similaridade, isso aqui mede a similaridade de um sinal com ele deslocado. Ok? Dá para mostrar também que a função de autocorrelação ela é ímpar. Ela tem uma simetria par. Ou seja, eu posso pegar tanto mais quanto menos aqui, ó. E portanto, o psi de x, que eu estou chamando aqui de psi minúsculo de x de tal, é igual a psi minúsculo de menos tal. Veja que isso aqui, ó, a função de autocorrelação, ela é uma função em tal e não em t, tá? Eu tenho o sinal em t, a integral é em t, e isso aqui varia com tal. É de se esperar que quanto maior o valor de tal, menor seja a correlação do sinal com ele próprio. Certo? Bom, se eu pegar a transformada de Fourier dessa equação aqui primeiro, ó, tá? Vai dar, isso aqui é a função de autocorrelação, a transformada de Fourier é a integral dela multiplicado por ela elevado a menos j ômega tal de tal. Lembrando que como é a transformada em tal, eu tenho que observar que a variável de integração é tal. Aí eu vou só alterar a ordem de integração aqui e a gente observa que esse termo aqui, ó, quando eu alterei a ordem de integração, é a transformada de Fourier de um sinal deslocado. Se é a transformada de Fourier de um sinal deslocado, vai ser a transformada, que é x de ômega, multiplicado por multiplicado por uma exponencial complexa em t, porque o deslocamento aqui é em t, já que a gente está integrando em tal. Então fica essa equação. Essa equação de baixo aqui é a transformada de Fourier, só que com menos ômega. Aqui está errado, né? Mais ômega aqui, tá? Aqui tá, não é menos não, é mais aqui. Que aí ela dá x de menos ômega. Aí quando você usa, a gente está falando de sinais reais aqui, tá? Eu esqueci de falar que a gente está tratando de sinais reais. Quando você tem sinal real, a transformada rebatida é igual à transformada complexo conjugado, de maneira que isso aqui dá o módulo ao quadrado. Ou seja, tudo isso aqui vai servir para quê? Quando você tem a função de autocorrelação, a sua transformada é a densidade espectral de energia que a gente definiu anteriormente. Então existe uma relação de par de transformada entre a função de autocorrelação do sinal e a densidade espectral de energia. Tá? Isso, do ponto de vista do sinal de energia, não tem muita força. Mas a gente consegue perceber que você consegue relacionar a função de autocorrelação com um espectro, né? Aí quando a gente vai para sinais de potência, o sinal de potência não tem transformada. E, portanto, não dá para você dizer
Como se comporta o espectro de um sinal de potência? Só pela transformada você não consegue, porque você não consegue, em geral, calcular a transformada de Fourier de sinais de potência. Mas então você não tem informação sobre características frequenciais do sinal. Bom, aí a gente usa um subterfúgio, né? Aqui está a definição de potência. Aí a gente faz o seguinte, ó. Como a potência é infinita de sinal de, como a energia é infinita, na verdade, aqui está errado, né? Ah, tá certo. Sinais de potência possuem energia infinita. Então a gente faz uma truncagem no sinal. A gente pega o sinal x de t e trunca ele em menos t e t. Deixa eu só ver aqui. Isso, seria um sinal temporal. Pense em um sinal periódico. Então você pega só uma parcela daquele sinal periódico e, portanto, aquela parcela do período, em um período, ele será, a energia será finita e, portanto, eu posso aplicar a transformada de Fourier pela correlação, certo? Então, ó, a energia do sinal, quando eu transformei ele num sinal finito, ela vai ser finita. Então, a integral de um pedaço de um período de um sinal periódico, vai ser igual a eu pegar aquele sinal de energia de menos t a t sobre 2. Então, aplicando esse conceito aqui, ó, a integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de x ao quadrado de t, nada mais é do que a energia do sinal x de t. Se eu jogar aqui, ó, esse termo aqui, a integral de x ao quadrado, vai ser a energia do sinal x de t. A energia do sinal x de t dividido por t pela propriedade. Então, ó, como o x de t tem uma transformada x de t de ômega, né, já que ele é um sinal de energia finita, eu vou aplicar o teorema de Parseval-Rayleigh. Ou seja, a energia de x de t, que é a integral de x de t ao quadrado, ela também é a integral da densidade espectral de energia. Né? Pegando essa equação e jogando aqui em cima, no E de x de t, eu tenho essa equação. Aí não vou entrar em detalhes, mas dá para mostrar que o limite pode entrar aqui na integração e a gente tem esse termo aqui, ó, integral do limite de x de t ao quadrado t. Esse termo x de t eu vou chamar de S de x e ele é chamado de densidade espectral de potência. Né? A potência do sinal é a integral da densidade espectral de potência. A energia do sinal é a integral da densidade espectral de energia. Sempre levando em consideração esse 1 sobre 2π. Tá? Bom, para a gente, então, veja que eu tenho então agora uma relação similar da densidade espectral de energia para sinais de potência, que é a densidade espectral de potência. Eu vou então definir a função de autocorrelação para o sinal de potência, que é dado por essa expressão aqui, ó, a função de autocorrelação. A única diferença da função de autocorrelação para o sinal de energia é que aqui eu estou tomando um limite, então eu tenho um valor médio, né? Tem que tomar um valor médio. Aí a gente observa que o sinal, a densidade espectral a função de autocorrelação para um sinal de potência, ela é um limite da função de autocorrelação para aquele sinal truncado que eu considerei, né? Veja isso aqui, ó. Essa integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 é a integral da função de autocorrelação do sinal truncado, que é psi de x de t. De tal maneira que quando eu tomo um limite, eu tenho a função de autocorrelação do sinal de potência. A gente já sabe que a função de autocorrelação de um sinal de energia finito, ela forma um par transformada com a densidade espectral de energia. Vou jogar isso aqui e aqui. E, portanto, eu tenho que a função de autocorrelação forma um par de transformada com a densidade espectral de energia. Bom, qual é a principal vantagem disso aqui? É que a gente consegue, então, observar características frequenciais de sinais de potência usando essa relação. Como? Eu não consigo calcular a densidade espectral de potência diretamente do sinal, mas eu consigo calcular a função de autocorrelação do sinal de potência. Então, se eu calculo a função de autocorrelação, é só eu tomar a transformada desta função de autocorrelação que eu tenho as características espectrais de um sinal de potência. E é assim que se faz para observar como se comportam as características frequenciais do sinal de potência. Bom, e aqui a gente finaliza o assunto de transformada de Fourier
e a gente continua nas próximas aulas. Então, até lá!